Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Evangelista. O primeiro tema que eu quero tratar aqui, e foi o tema chave na minha vida, foi quando eu renovei a minha mente, foi quando eu transformei a minha vida no modo de pensar e de agir. E achei isso muito importante, porque quando a gente entende que a vida não é sobre transformar o outro, e é sobre transformar a si mesmo, seja para melhorar para o próximo, seja para melhorar como marido, como irmão, como filho e como até um servo na igreja também, a gente precisa transformar a nossa mente. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, putz, eu não tenho que buscar melhorar somente o outro, eu preciso buscar melhorar a mim mesmo. Quando a gente entende que o nosso comportamento pode ser transformado para melhor, que às vezes eu sou egoísta, às vezes eu sou a pessoa que tem raiva, eu sou a pessoa que preciso mudar a forma de responder uma outra pessoa, automaticamente você está amando o próximo. Porque se eu só faço as coisas do meu jeito, se eu só faço as coisas da forma que eu quero, se eu só faço as coisas na hora que eu quero, principalmente no relacionamento, isso daí é muito egoísmo. Então, quando a gente transforma, quando a gente renova a nossa forma de pensar, quando a gente transforma a nossa forma de pensar, a gente acaba obedecendo o que a Bíblia diz. Então, esse foi o momento chave da minha vida, onde eu falei: aqui está o segredo. Como eu posso aplicar isso para minha vida? Então, esse é o primeiro tema que eu quero tratar, porque a partir disso daqui, a gente vai conseguir trabalhar outros temas, não só emocionais, outros temas de saúde física, outros temas de saúde emocional, já falei, outros temas de saúde financeira, outros temas de saúde espiritual. Mas tudo começa pela transformação, pela renovação da nossa mente. Porque a coisa mais difícil que existe, pelo menos para mim, é ensinar alguém que não acredita que precisa melhorar. É ensinar alguém, é falar algo para alguém que não acredita que ela precisa ser transformada, que ela precisa melhorar. Então, ninguém vai para academia, por exemplo, sem acreditar que ela precisa ter uma saúde melhor, uma saúde física, um coração com mais potência, digamos assim, mais resistente. Ninguém vai para academia não achando que precisa melhorar, sem achar que precisa melhorar. Algumas pessoas vão para academia achando que é só pela estética, né? A consequência é que a saúde dela melhore. Então, mesmo que seja só por egoísmo na questão estética, a pessoa acaba melhorando. Então ela vai para academia nesse sentido. Putz, eu quero ter uma saúde melhor. Então ela acredita que ela precisa melhorar. Da mesma forma, nós temos que acreditar que a gente precisa melhorar o nosso comportamento. Sem acreditar que a gente precisa melhorar o nosso comportamento, é muito difícil para quem está ensinando a gente continuar aquele ensino. Porque se eu não acredito que eu preciso deixar de ser grosso às vezes, eu nunca vou deixar de ser grosso. Se eu não acredito que eu preciso ouvir mais as pessoas, eu nunca vou ouvir mais as pessoas. Então eu preciso aceitar, eu preciso entender que eu preciso melhorar. E isso só acontece quando eu renovo a minha mente para algo novo e aí eu falo, não, de fato eu preciso melhorar, eu vou transformar a minha vida nesse sentido. Então, essa é a chave principal, esse é o fundamento principal desse ensino que eu estou trazendo aqui para você hoje. Depois que você entende isso, tudo vai ficar tranquilo, tá? E eu quero pautar isso num texto que é Romanos 12. Então, Romanos 12, o capítulo 12, versículo 1, eu vou ler aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, depois disso, ele vem para o versículo que é o foco desse vídeo, que é o foco do que eu comecei a citar aqui. E é o princípio da minha mensagem. E não sejam moldados ou conformados ou ajustados, depende da versão que você está lendo, ao mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para discernirdes qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Então, esse versículo ele deixa claro algo que a própria psicologia diz, que a nossa que a nossa renovação começa com a transformação da nossa mente. Com essa introdução, eu quero deixar exatamente o ponto que eu já expliquei aqui para você. Comece a pensar que você pode e você precisa melhorar. Comece a entender isso. Porque quando você entende que precisa melhorar, você entende e começa a fazer mudanças na sua vida para melhor. Obviamente, não estou falando para você que você precisa agradar a todo mundo, mas o foco principal e o que eu mais tenho percebido e estudado sobre o mundo é que todo mundo está sendo muito egoísta.
Os relacionamentos estão acabando por causa do egoísmo. Casamentos estão acabando por causa do egoísmo. O que eu mais vejo hoje nas igrejas é se falando de sucesso, prosperidade financeira, entre outros temas que você também às vezes já viu bastante. Só que as pessoas pararam de falar sobre a melhoria que nós precisamos fazer no nosso coração. As pessoas pararam de falar sobre a mensagem que Jesus falava, sobre a transformação que nós precisamos fazer. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso escutar, por exemplo, mais a minha esposa, que eu preciso escutar mais aqueles amigos em que eu confio, que querem me ver crescendo, que eu preciso escutar mais o meu pastor. Quando eu entendo que eu preciso escutar essas pessoas, obviamente as pessoas certas, e que eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu entendo que eu deixo de ser egoísta, eu começo a mudar o meu coração e eu começo a agradar o outro também. Eu começo a ser uma pessoa melhor, tanto para mim quanto para o outro. Porque imagina o seguinte: se eu não escutar minha esposa, se eu só fazer as coisas do jeito que eu quiser, se eu não procurar agradar a ela, em algum momento, esse casamento vai chegar, ela vai chegar para mim e falar: olha, não dá mais, eu cansei e eu quero separação. É o que acontece com muitos casamentos. Da mesma forma, se eu não escutar a minha esposa, se eu não cuidar bem da saúde financeira do nosso casamento, ela chegar e falar pra mim: olha, eu quero gastar meu dinheiro da forma que eu quiser, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou eu só comprar as coisas que eu quiser, e eu só fazer com o dinheiro aquilo que eu quiser, o que vai acontecer? Em algum momento ela vai chegar e falar pra mim: você só faz as coisas do seu jeito, a gente só compra as coisas pra você, você gasta muito. Então, são coisas que os casamentos acabam por conta dessas coisas. E não acontece de dia pra noite. Essas coisas acontecem ao longo do tempo. E se não tem ninguém falando sobre isso, não tem de onde nós pegarmos conselhos. Então é por isso que eu foco muito na questão do comportamento. Porque eu preciso mudar meu comportamento. Eu preciso estar disposto a ouvir a minha esposa, eu preciso estar disposto a melhorar. Da mesma forma que é uma via de mão dupla. Então por isso a comunicação no relacionamento é muito importante. Só que eu só consigo me comunicar com a pessoa que quer me escutar. As pessoas só conseguem se comunicar com quem quer ouvir. E ouvir sem aplicar é perder tempo. Então você precisa ouvir, entender e aplicar. Da mesma forma, se não fizer sentido para você, pesquise. Se você for pesquisar sobre fins de casamento, a maioria deles acaba por questões financeiras. E briga por causa de finanças é egoísmo. Então você entende que tudo isso é uma bola de neve e que a partir do momento que eu aceito melhorar o meu comportamento, ouvir mais a outra pessoa com quem eu estou convivendo, esses problemas acabam. E eu estou citando um dos principais problemas que causam fim de casamento. Eu ainda não vou falar de adultério, que pra mim é a questão mais egoísta possível. Mas em outro vídeo eu vou falar. Aqui é só uma introdução. Então comece transformando a sua mente. Comece renovando a sua mente. Para que você esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que eu vou falar aqui e colocar em prática. Tudo começa pelo fato de você simplesmente falar: eu preciso mudar. Eu posso ser um marido melhor, eu posso ser uma esposa melhor, eu posso ser um filho melhor. Então são coisas que você precisa transformar a sua mente para estar apto a ser ensinado, para estar apto a ouvir alguém falando, você refletir sobre o que está sendo falado e pensar: eu posso aplicar isso daqui. Ou às vezes não, às vezes isso não faz sentido para mim porque eu já sou essa pessoa evoluída, eu já sou essa pessoa que aplica isso. Tá bom? Acho que essa é uma boa introdução, é um bom vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais a aplicação, o contexto, a questão dessa carta aos Romanos e de como Paulo fala e o que ele fala, inclusive, aos Romanos sobre a transformação da nossa mente, sobre amar o próximo, sobre não encher o saco do próximo. Romanos 14 é maravilhoso se você quiser ler, porque ele explica as questões bestas entre aspas, obviamente, que eles estavam discutindo neste capítulo 14, contextualizando na carta aos Romanos. Eles estavam discutindo sobre quem come carne, se é errado, se não é, enfim. E aí Paulo fala: olha, se pelo seu irmão é errado comer carne, tudo bem, mas enfim, eu vou explicar num outro vídeo, para não deixar esse vídeo muito longo, tá bom? Muito obrigado por estar aqui até este momento. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no canal, que aí a gente vai estar mais próximo, certo? Valeu e até o próximo vídeo.